A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD. Hoje é a primeira aula do nosso novo módulo, módulo 4, Maturidade que Transforma, onde nós estaremos discorrendo sobre o livro de 1 Timóteo. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti esta manhã, Pai, para agradecer, Senhor. Agradecer pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, a oportunidade que temos, Senhor, de estarmos em comunhão com os Teus filhos, buscar comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor, e aprender mais de Ti, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos tome agora, neste momento, Pai, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, Senhor, e compreender, Pai. Não somente isso, mas também aplicar o ensinamento que o Senhor tem para nós, que flui do Teu Santo Trono, Senhor. Pois sabemos, Pai, que a Tua Escritura, ela é divinamente por Ti inspirada, Senhor, escrita por homens, mas comunicada diretamente por Ti, Senhor, para nos corrigir, para nos resguardar, Senhor, para nos levarmos ao conhecimento da Tua vontade, Senhor, daquilo que o Senhor quer para nós, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos nesta manhã, Pai, conduza-nos, Senhor, no caminho do conhecimento da Tua verdade, Senhor, e do Teu querer, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. O tema da nossa aula de hoje é maturidade cristã, né? A pureza doutrinária e a integridade de consciência. Nós estamos nos baseando no livro de 1 Timóteo e hoje nós estaremos dando uma olhada no capítulo 1, onde Paulo instrui Timóteo acerca de algumas coisas a se fazer, tanto na igreja de Tessalônica como na igreja de Éfeso. Nosso versículo-chave de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé sincera. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1. Está aqui, maturidade cristã, pureza doutrinária, integridade da consciência, né? E aqui o versículo-chave no qual nos basearemos, mas passearemos bastante sobre o capítulo 1 de 1 Timóteo e algumas outras referências que nos dão embasamento, né? Vamos à introdução do nosso estudo hoje, né? Que é a definição de maturidade. Por que nós estamos entrando neste assunto de definição de maturidade? Justamente pelo fato de Paulo escrever a Timóteo, né, um jovem pastor a quem ele mesmo levantou e instituiu para cuidar de igrejas, né? E nós, através dessa instrução de Paulo e desta caminhada de Timóteo com Paulo, nós vemos que a maturidade nada tem a ver com o tempo que nós temos dentro da igreja ou o tempo em que nós frequentamos a igreja, mas sim com aquilo que o Senhor nos revela e aquilo que nós estamos dispostos a amadurecer, nós estamos dispostos a exercitar e trazer o crescimento para a obra de Deus, para a obra do Evangelho. Amém? Aqui a gente tem uma definição, né? Um equívoco comum, né, relacionado ao tempo. A longevidade na igreja é frequentemente confundida com maturidade espiritual. Tempo de banco não garante crescimento espiritual e é justamente onde o jovem Timóteo se encaixa, porque ele teve uma base doutrinária, né, e espiritual bem embasada por sua avó e por sua mãe, né? Então Timóteo já tinha, né, uma certa preparação em casa. A mãe já vinha preparando espiritualmente, né, para ele ser um bom servo do Senhor, né? Ela era uma crente judia, né, fervorosa, até que eles encontram com o Evangelho de Cristo, através de Paulo, e ali ele se converte ao cristianismo que ainda estava em construção, e ali ele passa a ser um ótimo cooperador de Paulo em suas viagens missionárias. Da perspectiva bíblica, a maturidade, né, expressa aqui em 1 Timóteo é medida pela pureza da doutrina que se carrega e pela integridade da consciência daquele que a vive, né? Porque se nós olharmos, né, como Paulo inicia esta carta, nós vemos que Paulo está instruindo Timóteo a combater o bom combate, a combater as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos que já estavam se adentrando na igreja do Senhor. E Paulo levanta Timóteo, né, como guardião da sã doutrina. Vamos lá, né? 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz assim, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí temos o subtítulo, a partir do verso 3, que diz assim, cuidado com os falsos mestres. E é justamente a instrução em que Paulo vem a dar a Timóteo. Verso 3, como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, Paulo já vem instruindo Timóteo sobre aqueles falsos mestres que vêm ensinando aquilo que não era o verdadeiro evangelho. E nem se deem a fábulas e genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento, esse que é o versículo-chave do nosso estudo de hoje, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ora, Paulo no verso 3 aqui, né, ele instituiu Timóteo como pastor da igreja em Éfeso, e o desafio deste jovem era justamente exercer autoridade, tanto espiritual como doutrinária, para pessoas tanto mais jovens quanto dentro da sua faixa etária, como também homens e mulheres mais velhos do que ele. Aí é que estava o desafio, é aí onde entra a questão da maturidade, porque ela não se dá. A maturidade ela não se dá pela questão do tempo que temos no banco, mas ela se dá pela experiência, o cuidado, a pureza, a clareza doutrinária em que seguimos.
Em um contexto em que a longevidade na igreja pode ser erroneamente confundida com maturidade espiritual, a primeira epístola de Timóteo, especialmente no capítulo 1, oferece uma perspectiva clara e fundamental. A verdadeira maturidade cristã não é medida pelo tempo de frequência em uma congregação, mas sim pela pureza da doutrina que se abraça e pela integridade da consciência em que se vive. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 6, e reafirmando aquilo que Paulo já vinha falando nos versos 18 e 19. Contextualizando, para quem chegou agora, quiser pegar o doc, né? Está na pasta geral, EBD 2026, dentro dela temos lá módulo 4. Dentro do módulo 4 é a aula 1, a aula de hoje. Como já falamos um pouco, né, quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem, mas mesmo sendo jovem, maduro, né, assim dito por Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, discípulo e fiel colaborador do apóstolo Paulo, conhecido por sua fé sincera, coragem e dedicação ao evangelho. Criado por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, nos ensinamentos das escrituras, ele desenvolveu uma base espiritual sólida desde a infância. Mesmo sendo jovem, recebeu grandes responsabilidades no ministério. Paulo o enviou para organizar a igreja de Tessalônica, conforme 1 Tessalonicenses 3:2. Ele foi enviado para Corinto para resolver alguns problemas, levando assim também as cartas de Paulo, como escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, e designado como líder da igreja de Éfeso, que é o alvo desta carta, né? Servindo como um exemplo de amor, fé, pureza e fidelidade. Sua vida mostra que Deus usa pessoas dispostas e comprometidas independentemente da idade, destacando a importância da boa doutrina, da perseverança e da mentoria espiritual. Ou seja, há um chamado de Deus sobre todos nós, há uma luz, há uma graça derramada sobre todas nós, e há também aquela que nós buscamos, né, através de oração, comunhão com Deus, né, e busca nas Escrituras. Né. Existem habilidades que nos são inatas, né, que são natas, na verdade, que Deus já nos entrega, que cabe a nós desenvolvermos. Assim como o jovem Timóteo teve sua disciplina espiritual, exercida por sua mãe e por sua avó, e depois amadurecida durante a caminhada com Paulo, assim podemos nós fazer. No nosso primeiro tópico aqui, nós temos a questão da doutrina como fundamento da maturidade. Paulo inicia a carta de 1 Timóteo alertando sobre aqueles que se desviaram para um discurso sem fundamento e disputas inúteis. 1 Timóteo capítulo 1, 4. Muitas vezes disfarçados de ensinamentos religiosos, essas doutrinas humanas ou mitos não promovem a obra de Deus, mas geram contendas e desviam pessoas do caminho da fé. Muitas vezes, pelo tempo que nós temos na igreja, se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos, se não mantermos vigilantes com relação ao ensino da palavra, à doutrina que se é pregada, né, nós podemos cair no engodo, né, no engano de Satanás, na soberba dos nossos corações, né, com histórias da carochinha, com genealogias intermináveis, como o próprio apóstolo Paulo aqui diz, né, mas a palavra ela nos deixa clara que o propósito da verdadeira doutrina cristã é nos trazer conhecimento, é nos levar ao conhecimento de Deus e de suas verdades, né, e do real plano que ele tem pra gente. E muitas vezes nós ficamos pertidos, muitas vezes nós ficamos entretidos com o movimento da congregação e muitas vezes esse movimento ele não é biblicamente embasado. Daí nós temos um grande problema com muitos evangelhos, muitos ministérios pequenos e independentes, sem embasamento bíblico, sem embasamento doutrinário firmado na palavra, que começam a entrar em pregações, ministrações e movimentos que não são bíblicos. Daí nascem grandes expoentes, como nós temos hoje, né, batendo aqui em uma situação já caída, conhecida de todos, né, nós temos a questão do evangelho da prosperidade, nós temos a questão de ministérios que se dizem fluir no espírito, quando na verdade determinadas coisas que são feitas no culto, são feitas no altar, que são estabelecidos como doutrina, não tem embasamento bíblico, ou quando tem algum pedaço de embasamento bíblico, são distorcidos, porque eles não são completamente baseados, eles são apenas tirados de contextos, de realidades espirituais que não condizem com o evangelho. E daí começam a nascer heresias. Irmãos são criados espiritualmente, doutrinariamente, dentro dessas heresias e acabam não tendo o firme fundamento da palavra e do evangelho de Cristo que salva. Então, ou seja, é necessário que toda a nossa congregação, que todos nós tenhamos essa busca pela verdadeira e sã doutrina, pela interpretação correta da palavra. A palavra, ela interpreta a própria palavra. Né? Muitas vezes o erro de alguns pregadores e doutrinadores cristãos é querer reinventar a roda, querer achar uma nova palavra, uma nova perspectiva da palavra, quando na verdade a palavra é uma só. Ela mesmo se atualiza nela mesma de acordo com o nosso contexto em que vivemos. Nós não precisamos buscar coisas novas para estar acrescentando, para estar corroborando aquilo que nós gostaríamos de dizer que não está totalmente dentro da palavra. Precisamos buscar essa pureza doutrinária e essa integridade, como o próprio apóstolo Paulo fala, que o objetivo da instrução de combater o falso ensinamento é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Amém? Amém. Vamos lá. O propósito da doutrina, ela é o amor. O objetivo dessa instrução é o amor que procede, né, de um coração limpo, né, o verso 5 aqui de 1 Timóteo. É um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Em contraste a essas doutrinas humanas, mitos e genealogias que mais produziam dissensões e divisões, no verso 4, né, Paulo vem falando sobre a verdadeira doutrina. Paulo afirma que o objetivo da instrução apostólica, ou seja, a doutrina sã, ela é o amor. E o amor ele não é um sentimento vago, mas é algo que brota de fontes puras. E que fontes são essas?
um coração puro diante de Deus, que refere-se à motivação correta e à intenção genuína. A doutrina molda o coração para buscar Deus sem hipocrisia. O coração puro, ele deve nos motivar cada vez mais a estarmos na presença do Senhor e buscarmos o conhecimento do Senhor dentro da sua palavra. Uma consciência limpa é uma consciência que responde à verdade e nos guia a agir corretamente diante de Deus e diante dos homens. Sinceridade, sim ou não, que passar disso é procedência do maligno. É você ter a certeza que você está caminhando dentro da palavra do Senhor, dentro da vontade do Senhor, dentro daquilo que Ele quer para nós. Quando você tem essa consciência limpa, você caminha livre, você caminha firme, com os pés firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Né? E a fé sincera, a fé genuína, não fingida, que confia plenamente em Deus e em sua palavra revelada. Acaba que nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Por quê? A nossa fé está firmada em Deus, a nossa fé sincera. A fé genuína, não fingida, que confia em Deus e em sua palavra. É a doutrina correta que nos nutre e fortalece. A doutrina sã versus a doutrina humana. A maturidade, portanto, está ligada à adesão à doutrina sã. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10, que diz assim. Vamos voltar um pouquinho, vamos no 8 aqui. Ó. A lei e seus reais objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para um injusto e obstinados, para os ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, Paulo, apesar de dizer anteriormente que tudo aquilo que ele aprendeu, ele considera como perda, ele ainda vê uma certa utilidade na lei. Ele vê que essa lei, ela não tem utilidade para o justo, porque o justo, ele já vem buscando cumprir os 2 primeiros mandamentos. Aliás, os 2 mandamentos no qual se resume toda a lei. Ele busca, com sinceridade de coração, amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, amando a Deus sobre todas as coisas, a gente obedece a Deus. Então a gente não vai ferir o nosso irmão, a gente não vai mentir, a gente não vai defraudar, a gente não vai cobiçar aquilo que não é nosso. Ou seja, a lei, ela realmente é para o injusto, para ver se faz com que um injusto, um ímpio, né, comece a se corrigir no seu caminho mal. Até que, claro, venha o conhecimento da graça e do amor de Cristo. Porque a graça e o amor de Cristo é o que vai realmente nos trazer essa transformação e essa mudança de vida. Aqui vamos dar um pouquinho mais de ênfase na questão da consciência. Porque nós cremos que estes homens que estavam ensinando doutrinas erradas, no verso 4 de 1 Timóteo, né, eles não estavam fazendo isso de maneira inconsciente. E nós sabemos que quando a nossa cabeça, a nossa consciência está no lugar, né, guia, obviamente, o nosso corpo e, consequentemente, as nossas ações. A integridade da consciência como expressão da maturidade. A consciência como testemunha interna. Vamos lá. A consciência realmente ela é a nossa testemunha interna. É a faculdade moral que nos julga em relação às nossas ações e intenções à luz da verdade que conhecemos. Então, este é o conceito de consciência interna. Né? A consciência interna, uma consciência limpa, é aquela que foi purificada pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Segundo Hebreus capítulo 9, verso 14, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de todas as obras. Como já foi dito aqui anteriormente, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Né? Então, quando nós estamos com a nossa faculdade mental no lugar, e nós temos o conhecimento da verdade, temos o conhecimento da palavra que salva, que lava e que transforma, isso traz um resultado na nossa consciência. E quando a nossa consciência é purificada, nós passamos a andar e buscar segundo aquilo que Jesus, aquilo que Deus quer para nós. A consciência marcada e impura, como Paulo também nos adverte aqui, ela é sobre aqueles que rejeitam a verdade. Ou seja, é realmente o contrário daquilo que nós, que estamos de coração e consciência dentro da igreja, estamos buscando. Que é uma purificação maior a cada dia, através do conhecimento da palavra, através da intimidade com Deus. Paulo nos adverte sobre aqueles que rejeitaram a verdade e têm a consciência marcada pelo ferro quente. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, fala sobre aqueles que têm a sua mente cauterizada pelo pecado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pessoas que falam, ensinam e pregam mentiras de consciência firme, cauterizada. Que já tem a sua consciência tão cauterizada que também cauterizaram o seu coração, que não ouvem mais palavras de conserto, que não ouvem mais palavras de ajuste, que não ouvem mais a palavra que verdadeiramente lava, sara, transforma e que nos aproxima de Deus. Então é necessário que nós estejamos vigilantes sobre aquilo que nós temos ouvido. É uma situação que já vinha acontecendo há muito tempo e que, infelizmente, durante o período em que ficamos confinados em lockdown, né, pela pandemia do Covid, se espalhou de maneira muito forte. Foi a questão das pregações e do televangelismo, né, através da internet. Então você
deixou de estar dentro da sua congregação local e você passou a ter acesso a outras ministrações que muitas vezes são até fora, né, do seu escopo doutrinário de base. E ali muitas pessoas, infelizmente, abriram seus ouvidos e abriram o seu coração, né, para muitas palavras, ensinamentos e doutrinas que não eram totalmente bíblicos, né, e que hoje, infelizmente, muitos se desviaram e não têm conseguido voltar, não somente aos caminhos do Senhor, mas não têm conseguido congregar mais. O fenômeno dos desengrejados se estabeleceu e cresceu de uma forma extraordinária durante a pandemia. Por quê? Por conta dessa facilidade de acesso a qualquer um ministrar qualquer coisa. E muitas vezes essas pessoas não tinham suas bases doutrinárias tão bem estabelecidas, tão bem firmadas, assim como Paulo fala acerca de Timóteo, e essas pessoas, não por vontade própria, mas porque foram levados por vento de doutrina, se desviaram da fé. E continuam desviados. Então é necessário que nós sejamos como os crentes bereanos, e tudo aquilo que nos é apresentado como palavra de Deus, tudo aquilo que nos é apresentado como doutrina, que nós venhamos a estar conferindo na Bíblia. Deus, ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então, consequentemente, aquilo que vai estar na Bíblia, a Bíblia não vai se contradizer. E muitas vezes, de pouquinho em pouquinho, a gente é levado por vento de doutrina. Por pessoas de má índole que já tiveram a sua mente cauterizada, estão sendo usadas pelo inimigo e levando outras pessoas ao erro. Eles têm responsabilidade caso eu me desvie? De uma certa forma, sim. Mas a maior responsabilidade sobre eu me desviar é da minha falta de busca da sã doutrina. Então é necessário que nós nos apeguemos à palavra, que nós nos apeguemos à doutrina, que nós venhamos a conferir aquilo que nos é apresentado como palavra de Deus, como evangelho, como doutrina de salvação, como doutrina de permanência no corpo de Cristo, e que nós nos afastemos de fábulas, de genealogias, né, e de certas atitudes que são perfumaria de uma pregação, de uma ministração que não tem embasamento bíblico e que aos poucos vão nos desviando do caminho. Alguns de vocês aqui já voaram de avião? Já o quê? Voar, avião, aviação. Às vezes a gente deixa passar nas nossas vidas, né, pequenas situações, e essas situações elas podem crescer de uma maneira que depois a gente não consiga corrigir. Né? E o que acontece? De certa forma, eu comparo a nossa vida com buscar seguir essa doutrina como uma viagem de avião. Se eu mostrar para você um círculo perfeito, com 360 graus, e eu pontilhar esses 360 graus, né, você vai ter uma referência de direções. Se você partir de um ponto A para um ponto B voando, e se sua rota ela não estiver perfeitamente alinhada com uma linha já pré-estabelecida no plano de voo, se você tiver um desvio de 1 grau, né, numa viagem longa de avião aí, né, 3.000, 4.000 quilômetros, né, você vai estar muito distante do seu destino, porque você se desviou 1 grau da sua rota. Então é necessário que a todo momento nós estejamos atentos, que nós venhamos a parar e recalcular a rota, para ver se nós realmente estamos no caminho do Senhor. Se aquilo que nós temos ouvido, se aquilo que nós temos aprendido, se aquilo que nós temos levado para as nossas vidas, ensinado aos nossos filhos, pregado dentro de nossas casas, realmente está 100% fundamentado naquilo que Deus quer para a gente. A primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, ele é todo embasado nisso. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência limpa. E de que maneira podemos ter essa consciência limpa? Examinando-nos a nós mesmos, examinando-nos a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que Ele diz, de acordo com aquilo que Ele quer para nós. Uma consciência íntegra, uma consciência limpa, ela nos tem como papel guia. A consciência, quando limpa, ela, limpa e instruída pela doutrina, nos guia a agir de acordo e em conformidade com a verdade de Deus em todas as circunstâncias. É o sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. Né? Eu não mentir, eu não defraudar. Buscarmos essa integridade, não somente de mente e coração, mas também de atitudes. Né? Aqui a gente já falou um pouco sobre o perigo da consciência cauterizada, que é marcada como ferro quente. A rejeição contínua da verdade leva à insensibilidade moral. E isso aqui é um passo em direção à apostasia. Conforme nós vamos ficando insensíveis, conforme a nossa consciência, né, caso caia, né, deturpada, ela vai nos levando a essa insensibilidade moral. Isso não tem nada a ver. Isso não é tão importante. A coisa não é bem assim. Vai indo, vai indo, vai indo. É aquele desvio de 1 grau, quando pensa que não 2. Daqui a pouco a gente mandou um desvio de 180. A gente estava indo naquela direção, está indo para essa. Completamente o contrário. A rejeição contínua da verdade desculpa, leva à insensibilidade moral, onde a consciência perde a capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quantas vezes, né, não somente durante períodos de evangelismo que a gente sai para fazer na rua, vez ou outra, mas às vezes a gente está na rua resolvendo alguma coisa, a gente passa assim num setor meio complicado, aí aparece um dependente químico, né, aparece um alcoólico, ou aparece uma pessoa de vida difícil, não vou dizer que é fácil, né, e quando a gente para conversar com a pessoa e vai tentar expor algumas verdades bíblicas, né, da graça, e às vezes o coração daquela pessoa está tão fechado, está tão irremediavelmente distante de Deus, que você vai explicando aquilo que é tão claro, lógico e vívido para você, e a pessoa toma aquilo ali como uma total, completa inverdade. Ou seja, o coração está tão cauterizado, está tão aprisionado pelo inimigo, ele está tão entregue, tão imerso naquela sujeira, né, naquela vida ruim, né, que ele está insensível, não somente do ponto de vista moral,
Não somente do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista moral. Aquilo que ele faz na rua para conseguir a sua química, aquilo que ele faz na rua para conseguir o seu dinheiro, para ele é totalmente normal, tá certo. É a maneira que ele tem. Ou seja, quanto mais imerso nós estamos, né, nesse distanciamento de Deus, pior o nosso coração fica. Né? A palavra do Senhor fala que nós devemos tomar cuidado que aquele que estiver de pé, né, cuide para não cair. E o processo ele é lento, né, o processo de desvio dessa doutrina. Por isso a necessidade dessa nossa vigilância, dessa nossa constância em estarmos sempre nos reavaliando, segundo a palavra de Deus, de estarmos nos humilhando diante de Deus, pedindo direcionamento, pedindo clareza da palavra para guiar as nossas vidas, força para que nós possamos caminhar de acordo com a sua vontade, paixão pelo teu santo nome, paixão pela sã doutrina. A rejeição contínua à verdade leva à insensibilidade moral, onde a consciência perde a capacidade de discernir aquilo que é certo e errado. Nós temos a perda da sensibilidade. A voz de Deus torna-se inaudível devido ao endurecimento do coração. Nós temos a imaturidade espiritual, aqui no caso um pouco mais leve, né? Inicial. As antíteses do crescimento. A antítese do crescimento é uma vida de pecado, né? E sem remorso. A pessoa começa a viver de maneira dissoluta, sem temor nenhum do Senhor. O engano religioso, a manutenção de aparências externas sem transformação interna. Ou seja, isso aqui é algo que verdadeiramente tem acontecido, infelizmente, tem explodido casos e casos e casos, entendeu? De pastores, de igrejas que têm vivido sobre o engano, né? De pastores que pregam uma certa moralidade no altar, mas têm a sua vida íntima, a sua vida privada, completamente dissoluta, entregue ao pecado. A gente teve o caso agora de uma igreja no Pará, né? Em que nós tivemos um caso em que envolvia, né, o patriarca da família, envolvia o seu filho, envolvia a sua nora, e tá uma bagunça a igreja. Isso acaba gerando escândalo para aqueles que estão de fora, querendo entrar, e olham isso e eu vou entrar aí para quê? Tá pior que aqui fora. Então, há uma necessidade de nós buscarmos essa consciência doutrinária. A integridade, como resultado de uma consciência pura, né, é uma maturidade que se manifesta na nossa consciência, numa busca consciente de viver em conformidade com a verdade doutrinária. E isso implica em arrependimento genuíno, obediência voluntária e discernimento espiritual. Esse é o resultado da nossa integridade visível na nossa vida. O arrependimento genuíno que não é apenas um sentimento de culpa, mas uma decisão consciente de reconhecer e abandonar o pecado e correr em direção a Deus. Uma obediência voluntária, uma busca constante por agradar a Deus em todas as áreas da vida, motivada pelo amor e não pelo mero dever legalista, e ouso dizer mais, não pelo medo de punição. A palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa palavra, obviamente, ela está voltada à questão das perseguições, à questão da rejeição do mundo, mas ela pode muito bem ser enquadrada naquilo que nós fazemos para Deus. Temos feito de consciência livre, limpa e por amor, por devoção ou por medo. E também discernimento espiritual, que é a capacidade dada pelo Espírito Santo de distinguir entre o que provém de Deus e o que é meramente humano e enganoso. E isso nos tem faltado bastante. O pastor X, a pastora Y, né, sempre andando nos caminhos do Senhor, prega bem, e todos nós estamos passíveis de erros. E às vezes eles podem trazer em suas pregações uma doutrina X, Y, Z que não está tão em conformidade, e só por conta do histórico anterior, a gente, por não ser um crente bereano que confere as coisas, a gente engole, e aquela semente ela pode germinar, ela germinando, ela vai crescer, e ela crescendo, ela vai gerar um fruto nos nossos corações, na nossa vida. E pode ser aquele desvio de 1 grau na nossa rota. Pode ser o início desse desvio. Tempo de igreja versus a maturidade real. O tempo ele deve ser usado como ferramenta, não como métrica. Estar na igreja por anos oferece oportunidades, mas o tempo em si não garante maturidade. O tempo ele é uma ferramenta, não uma unidade de medida. Né? Por vezes, obviamente, a gente sabe que cada um anda naquela luz que tem, na luz que procura ter, segundo a palavra. E, obviamente, nem todos são chamados, né, para estar à frente, para estar liderando, né? Cada um no seu passo. Né? Mas não é porque a pessoa tem muito tempo que ela está apta, que ela está preparada, ou que ela tem um chamado para ensinar, para doutrinar, para corrigir rotas, para corrigir vidas em nome do Senhor. Isso se reflete bastante na vida do próprio Timóteo. Né? Um jovem a quem Paulo entregou tanto daquilo que ele tinha, daquilo que ele cultivou, e que não teve tanto tempo assim para colher, né? Entregou para que outras pessoas fossem fazer essa colheita. Né? E assim foi com Timóteo. Né? Ele entregou essas responsabilidades de correção, entregou essas responsabilidades de ensinamento de doutrina, de combate a falsas doutrinas, mesmo ele sendo tão jovem. Por conta de sua base doutrinária na infância, por conta de sua entrega e doutrina pelo Espírito Santo, pelo fato de caminhar o tempo que caminhou com Paulo, mesmo sendo tão jovem. Paulo viu nele um líder nato e assim liberou o seu ministério, entregando aquilo que Deus já havia colocado na vida do próprio Timóteo para o serviço do reino. O tempo, ele é uma ferramenta e não uma unidade de medida. Estar na igreja por muitos anos pode ser benéfico, né, para o crescimento, mas oferece, na verdade, né, comunidade, ensino e oportunidades de serviço. No entanto, o tempo em si não garante maturidade. Alguém pode frequentar a igreja por décadas e permanecer espiritualmente imaturo e se não internalizar a doutrina sã e se não viver com a consciência íntegra. Maturidade e o crescimento interno. A maturidade espiritual é um processo interno de transformação, moldado pela verdade de Deus, que é a doutrina sã.
e expressam na prática consciente de uma vida íntegra, que é a sua consciência e as suas ações. É sobre a qualidade do relacionamento com Deus e a conformidade com a sua vontade, não sobre a quantidade de tempo passado em um edifício de igreja. E nós podemos entrar na questão do risco da religiosidade superficial. Né? O passar o tempo na igreja sem uma base doutrinária sólida e sem uma consciência purificada pode levar a uma religiosidade superficial, onde aparências são mantidas, mas o coração e a vida não foram verdadeiramente transformados. No início da minha caminhada, eu congreguei numa congregação pequena, né, onde havia várias famílias congregando. Nessa época eu trabalhava como entregador num depósito de gás, e aí nós tínhamos um culto de quinta-feira nessa igreja, que era um culto tido, né, mais espiritual. O pessoal gostava de receber uns pregadores de fora, né, muita rajada de língua, muito fogo, muito corinho de fogo, aquela coisa toda. E tinha, né, na sua grande maioria, né, participava mais, era a questão de algumas mulheres, né, algumas dessas famílias da igreja, e toda vez que vinha alguém de fora, com rajada de línguas e corinho de fogo, tinha um pessoal lá que saía rodando no manto. Era uma coisa linda de se ver, uma coisa maravilhosa. É um povo muito espiritual, né, sempre caindo no espírito, aquela coisa toda. E uma certa vez recebemos um chamado, uma entrega em tal lugar, tá? Não, beleza, vamos fazer entrega, né? Botamos o gás na canga da moto e fomos fazer entrega. Chegando lá, né, um dia de semana, perto do horário de almoço, tudo normal, né? Tava rolando um louvor, normal, por ser casa de crente. Eu não sabia que era de um dos irmãos da igreja, mas estava rolando um louvor. Mas mesmo rolando o louvor, deu para ouvir o tanquinho da máquina, a máquina funcionando, mas tava uma gritaria, uma briga, um xingamento dentro de casa, alguém pediu para alguém fazer uma coisa, essa pessoa não fez, outro já estava sobrecarregado com outra coisa, já brigou, vai fazer você, aquela coisa toda. Buzinei, chamei, demoraram para me atender. Quando abre o portão, grata surpresa. Os irmãozinhos do manto. Os irmãozinhos espiritual. Que não podia tocar um acorde menor, que o povo já, né, não podia de um pandão à meia-lua, que o pessoal já, eita! Ou seja, muito tempo de igreja. Né? Eu estava na igreja há pouco tempo, há 2 anos, né? Mas esse povo, ó, nascido e criado na igreja. E naquela tida espiritualidade daquele culto, daquele movimento, mas aí quando eu entrei um pouquinho no pessoal do ambiente fora da igreja, fora do ambiente controlado, ali eu pude testemunhar um pouquinho da realidade geral deles. Então, ou seja, tempo de igreja, como é que está a minha consciência com Deus? Como é que está a minha integridade com Deus? E quando isso é verdadeiro, e quando isso é sólido, isso obviamente vai se refletir na minha vida. Eu não vou precisar mostrar e demonstrar para ninguém. As pessoas vão ver, porque a gente não consegue sustentar máscaras por muito tempo. Em todo lugar, a todo momento. Aquilo que é, é. E aquilo que não é, não é. E a gente não pode esconder por muito tempo aquilo que a gente não é. Entendeu? Então, ou seja, tinha-se muito tempo de igreja, tinha-se uma postura espiritual, mas esse tempo de igreja, essa postura espiritual, não estava se refletindo fora do ambiente da igreja. Né? Que é o caso aqui do risco da religiosidade superficial. Passar tempo na igreja sem uma base doutrinária sólida, que realmente nos transforma, nos leva diante de Deus, sem uma consciência purificada, pode levar a uma religiosidade superficial, onde as aparências são mantidas, mas o coração e a vida não foram verdadeiramente transformadas. E aqui a gente temos umas reflexões. Né? Avaliação doutrinária. Os ensinamentos que você tem abraçado promovem o amor, a fé sincera, ou levam a contendas e confusões? Não me responda, é só para refletir. A pureza de consciência. Como você avaliaria a sensibilidade da sua consciência? Ela está atenta à voz de Deus ou tem se tornado insensível? Você tem recebido as correções de curso de Deus dentro da palavra, em revelação, através de oração, através dos seus irmãos que têm acesso a você, que tem te falado, ó, vi você fazendo tal coisa, não está legal. A gente tem se atentado a isso. Nós temos tido um crescimento real. De que maneira o seu tempo na igreja se traduz em integridade de consciência em sua vida diária? O que tem sido mostrado, apresentado na igreja, tem trazido transformação para a sua vida? Tem te elevado mais? Busca ativa. Como você pode buscar ativamente aprofundar a sua compreensão da doutrina sã a partir de hoje? Né? O tempo que nós temos dedicado ao devocional, à leitura, ao estudo, à reflexão. Caminho da maturidade cristã. A maturidade não é fruto de tempo, mas de prática da verdade. A solidez doutrinária e a integridade de consciência são indispensáveis. Né? Fruto daquilo que nós temos vivido com Deus. O objetivo final é o amor genuíno por Deus pelo seu próximo, ou seja, a correção de Deus e a doutrina que Ele quer que nós aprendamos e exercitamos, o final dela nada mais é do que o amor de Deus para conosco. Para que nós andemos segundo aquilo que Ele quer, para que nós venhamos a promover aquilo que Ele quer, que nós venhamos a promover sobre o reino, sobre o evangelho, bom testemunho. Jesus fala no evangelho de João que assim o mundo conhecerá, né, que nós somos dele, né, que nós nos amemos uns aos outros. A maturidade cristã, conforme ensinada em 1 Timóteo, capítulo 1, não é fruto de mero passar de tempo em atividade eclesiástica. Desculpa. Ela é cultivada através da absorção prática da doutrina sã que nos moldam, a partir de dentro, da vivência de uma consciência purificada e íntegra, que expressa uma verdade em relação às nossas ações, que possamos priorizar a solidez doutrinária e a integridade de consciência, pois são elas que verdadeiramente nos conduzem a um amor genuíno por Deus e pelo próximo, manifestando a maturidade que Deus deseja para os seus filhos. Ou seja, resumindo, o nosso tempo na igreja, ele não vai determinar o nosso nível de maturidade. O que vai determinar o nosso nível de maturidade é o quanto nós estamos dispostos a ouvir e obedecer a palavra de Deus, a seguir a sua doutrina e exercitá-la.
Mostrando assim, frutos de que o Espírito Santo está conosco, que nós temos aprendido, que nós temos aplicado e que nós temos vivido para a honra, glória e louvor dele. Então aproveite o seu tempo na igreja, aproveite o seu tempo fora da igreja, né, com o seu devocional, com o seu estudo. Né? A palavra do Senhor diz, ouvi tudo e retém o que é bom. Como saber o que é bom? Bíblia. A Bíblia ela não mente, ela não se contradiz, ela não nos engana. Amém? Amém. Alguma dúvida? Vamos orar então para encerrar. Falta 5 minutos para começar o culto lá embaixo. Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos colocamos nessa manhã novamente, Pai. Para agradecer, Deus. Agradecer pela Tua graça, agradecer pelo Teu amor, Senhor. Agradecer pela Tua palavra que nos guia, Senhor, que nos molda, que nos leva, Pai, ao centro da Tua vontade, Deus. Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, traga-nos, Senhor, um coração de carne, Senhor. Dá-nos um coração, Pai, humilhado e quebrantado diante do Teu altar, Senhor. Que verdadeiramente nós possamos lhe obedecer, Senhor. Não por medo, não por legalismo, Senhor, mas por amor a Ti. Por entender e compreender, Pai, que não há outro caminho, Senhor, senão o Teu caminho, Senhor. Que não há salvação além de Ti, Senhor. Para onde nós iremos, Pai, somente Tu tens as palavras de vida eterna. A Tua palavra, Senhor, que nos mantém seguros, Senhor, dos perigos deste mundo. A Tua palavra, Senhor, que nos faz, Pai, irmãos melhores, filhos melhores, pais melhores, Senhor. Que nos ensina, Pai, a sermos humanos, Senhor. Amorosos, amados, humanos que amam, que se importam, que buscam a Tua verdade, Senhor. Que buscam ser melhores, Senhor, do que ontem, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Pai, fortaleça, Pai, os nossos pés. Fortaleça, Senhor, as nossas mãos, Senhor. De maneira, Pai, que nós possamos andar nos Teus caminhos, Senhor, e cumprir a Tua vontade, Deus. Para o crescimento do Teu reino, para o nosso crescimento, Senhor, para a nossa guarda, Senhor. Para que no final, Senhor, nós possamos ver a Ti, face a face. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.